Olá, amigo internauta. Obrigado por mais um acesso aqui no nosso Cirão na Web e por acompanhar aqui esse programa que todo dia comenta um pouco sobre a política e os bastidores do poder no estado do Amazonas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a eleição na Defensoria Pública do estado do Amazonas. Newton, depois daquela confusão envolvendo o concurso da Defensoria, que acabou... denúncia de fraude. Fraude, acabou culminando na saída do defensor e aí... ficou aquela dúvida, quem assumiria esse posto? Como é que está? Houve a eleição para a formação da lista tríplice, porque agora o processo de escolha do procurador, do defensor público é por intermédio de eleição direta. Os membros da instituição fazem eleição, não é mais um ato do governador, de indicação. Não é mais aquela coisa apadrinhada que se tinha até 2010, agora há uma regra nova e depois de toda aquela confusão do ano passado, o Tibiriçá Holanda que custou a entender que queriam que ele pedisse exoneração saísse, né? E depois só pediu exoneração depois que recebeu um recado que já era para ele deixar o cargo, enfim, depois desse mês aí a classe se reuniu na última quarta-feira, elegeu 3 e o mais votado ontem foi confirmado pelo governador Omar Aziz, que é o Ricardo Trindade. Ricardo Trindade, que, salvo engano, já foi subsecretário de Justiça. Foi subsecretário de Justiça, foi a figura que cuidava dos presídios. Muito presente no período de rebelião, fugas, vistorias, né? Exatamente, ele já tem uma atuação forte. Ele já tem uma atuação muito forte nesse grupo político que hoje está governando o estado do Amazonas. Então, acho que, para mim, não houve surpresa. Inclusive, até o fato de ter sido mais votado na quarta-feira já facilitou as coisas para o governador confirmá-lo e aconteceu imediatamente. Ontem, por exemplo, na Assembleia, o deputado Luiz Castro, que é de oposição, fazia cobrança ao governo para ser célere, definir logo, para não deixar. E, na verdade, enquanto ele fazia essa cobrança, o governador assinava o ato, estava confirmado. Portanto, é uma informação de bastidores. Mas está confirmado. Está confirmado. Eu falei ontem à tarde com o governador Omar Aziz, ele confirmou. Essa é uma informação, Álvaro, que deve ser oficializada só hoje no Diário Oficial do Estado. Esse é diferencial do sim não, claro, né? Exatamente. Bom, agora, Newton, falando aí dessas indefinições, o PT continua numa briga tremenda, né? Como é que está a situação do Praciano aí? Olha, eu diria que o Praciano definiu a gota d'água dele. A situação dele já não era boa, num cenário em que ainda paravam as arestas para que ele fosse o candidato do partido. Isso é em nível local, em nível estadual, em nível nacional. Havia um esforço, até porque ele tem um potencial de voto demonstrado nas urnas, como vereador, como deputado federal. Em 2010 foi o mais votado. O que não é fácil, né? O que não é fácil e principalmente contra as máquinas que ele estava enfrentando. Então, ele tem esse potencial eleitoral confirmado. Agora, o que acontece com o Praciano? O Praciano tem uma dificuldade de fazer composição com os seus colegas. Ou seja, político não é só potencial de voto, né? Exatamente, tem que fazer a política, no PT principalmente. Ele precisa fazer a composição com os colegas. Ele tem essa dificuldade, ele não comunga desse jogo político que faz, por exemplo, o Sinésio, que faz Valdemir Santana, que fazem outras figuras do PT. Ele tenta ser um político sem máculas, manter aquela linha do PT ortodoxo, do PT que critica, do PT... E não dá sabendo que o PT está há mais de 8 anos no poder. Pois eu acho que essa é a situação. O PT virou governo. Virou telhado. Então, o Praciano tenta ficar imune a esse ataque. Não entendeu ainda isso. Talvez não tenha entendido, não queira entender. Bem, o fato é que ele já votou contra o governo várias vezes. A última situação mais
simbólica, vamos dizer assim, foi no ano passado, em fevereiro do ano passado, quando ele, na votação do salário mínimo, ao invés de seguir o que o governo propunha, ele acompanhou o PSDB, acompanhou justamente o arqui-inimigo do governo. A situação se complicou. Há 2 semanas a gente chegou até a falar aqui no papo de redação, aqui no Sinão na Web, que havia uma articulação no PT Nacional para criar uma intervenção aqui para dificultar ao máximo o Praciano. E ontem a informação que a gente tem que na quarta-feira ele votou contra o FUNPRESP, que era uma matéria de extrema importância para o governo. O governo está trabalhando nisso. O governo trabalhava, foi aprovado com certa dificuldade, porque o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, criou dificuldade no momento crucial de tramitação dessa matéria. E na hora que se consegue o quórum, na hora que se consegue colocar na pauta de votação, o Praciano vota contra. Bom, e o resultado dessa votação contra aí, de cara, já é a intenção de dificultar aí essa eleição? Não dificultou para o governo. O governo votou, passou ok, mas eu digo para ele. Agora, para ele virou uma situação difícil. Já há, inclusive, dificuldade, já há ordem para as tendências do PT em não facilitar as coisas para ele. E eu conversei ontem com o Praciano. Sim, o que ele disse? O Praciano canta aquela música, eu sou assim pelo sim, pelo não. Mas tá entendendo? Aí então, política não dá para ser assim. E aí o Praciano, já percebi ontem que ele já se considera uma peça fora do jogo. Diz que se o PT decidir por talvez seja isso própria, também, né? Uma certa revolta em não... Eu acho que é um pouco disso também, mas... Tipo aquela esperança que ele talvez tivesse da eleição passada de que tinha o coeficiente, tinha o potencial e o PT talvez tivesse condições. E eu acredito até que tivesse mesmo, porque a condição que está hoje no cenário, ele seria Sim, seria a terceira via mais provável ali, né? Com certeza. Acontece que ele não fez, ele não cuidou. Só que ele não costurou. Ele não cuidou internamente. Foi derrotado na eleição para delegados, os delegados que vão escolher a estratégia do partido, que está muito mais para não ter candidatura própria, apesar de que as tendências tenham manifestado pela candidatura própria, mas ele sentiu, porque ele perdeu. Elegeu aí um número muito pequeno de delegados frente ao grupo do Valdemir Santana, que já abre uma vantagem de 60% sozinho. Resumindo, Neuto, faltou habilidade e estômago para o Praciano sentar e... É bom a gente não antecipar. Não antecipar, porque as peças estão se movimentando. Ainda é possível, né? Ainda é possível. Você vê que as coisas são muito dinâmicas na política. Isso hoje o cenário é esse. Hoje o cenário seria esse. O Praciano tem dificuldade interna, tem dificuldade da cúpula nacional do partido, e tem a própria resistência. O seu traço cultural, o seu traço histórico o impede de fazer essa composição. Então, mais as peças se movimentam. Tem, por exemplo, a situação do PT com o PMDB em São Paulo. O PT já tirou o ministro Luiz Sérgio, para acomodar o bispo Crivella. E eu vejo que essa não confirmação do senador Eduardo Braga, que seria, digamos assim, a grande liderança política desse grupo como candidato à prefeitura, abre completamente a possibilidade dele ser o candidato dessa movimentação, se soubesse levar isso aí, conduzir. Então vamos aguardar. Não dá para a gente... Verdade. Estabelecer um veredito aqui, mas os sinais que a gente tem são esses. Praciano no mínimo ele precisa acordar agora, né, para ter de repente, o que já é tarde, que já seria tarde, né? O Galo já cantou, ele não acordou. Ainda não acordou. Agora, Neuto, falar nisso em acordar, Galo cantar, o TRE publicou ou não publicou já a decisão em torno da cassação de Sabino Castelo Branco? Olha, eu conversei. Nosso deputado federal foi cassado no início da semana, foi isso? Não, foi cassado anteontem. Isso. Ele foi cassado, havia uma expectativa de que fosse publicado o acordo na quinta-feira, não aconteceu. Ontem, por conta disso, advogados andaram sondando ali pelo TRE se iria ser publicado no fim da tarde, não foi. E já tem um sinal de que talvez não seja publicado nesta sexta-feira. A gente precisa aguardar. Mas já há uma desconfiança de que ele esteja ganhando tempo no próprio TRE.
Se não for publicado, evidentemente, os prazos não começam a ser contados. É bom que se diga. Por que está todo mundo marcando a publicação do acordo? Que a partir daí... Porque os prazos só podem ser contados a partir do momento que for publicado. Diga-se aí, a defesa dele, né? o tempo para ele recursar, para ele entrar com recurso. Eu fiz um cálculo aqui básico sobre o nível de recursos, considerando que ele terá, por exemplo, um processo célere, que todos os prazos vão ser cumpridos imediatamente, ele não sai nesse primeiro semestre. Se houver algum contratempo, ele ainda fica esse ano todo. Por quê? Só para o internauta ter uma ideia, só pela Câmara dos Deputados, eles têm uma regra que é uma garantia, uma forma de proteger os regimental, que dá 45 dias para ele recorrer e mais 45 dias para ele prorrogado o recurso dele, encerrado todos os prazos, encerrado todos 90 dias, são 3 meses. Só ele já tem 90 dias, então tem 3 meses. Ou seja, nós estamos em março, o acordo ainda não foi publicado. Então, não acontece no mês de... Fica aí até pelo menos junho. Deve ficar pelo menos até o festival. Até em junho. Até o Festival dos Bois ainda está por lá. Bom, mas é interessante, né? Agora, por que não publica isso, Newton? Qual é o interesse aí do TRE? Porque eu digo o seguinte, né? Nós falamos aqui, exaltamos exatamente isso aqui na decisão do TRE. Foi unânime, é uma decisão pedagógica. Agora, fica a lição para o próprio TRE, né? Vai ter que defender essa posição, né? Olha, ele age como um enforcado, ele está esperneando. E bateu justamente no grupo dele. Primeiro, ele se queixou na Câmara dos Deputados que estava isolado. Se queixou, inclusive, da defesa dele. Então, é possível, ele ainda vota, é bom que se diga que ele ainda vota. Ele ainda pode criar problema. Pode chutar o pau da barraca. Ele tem um partido na mão também. Não sei como é que está o partido também, se tem força. E eu acho que agora, Álvaro, que as coisas, a poeira sentou, ele já deve ter colocado o juízo para funcionar. Com toda certeza. É hora de você avaliar o que você tem contra você, né? Sim. O que está lhe pressionando e que tipo de arma você tem para reagir também, né? Ele, inclusive, já chegou até a procurar o corregedor da Câmara dos Deputados para tratar sobre isso, que deveria ser a última medida que ele deveria tomar. Ele se antecipou, foi primeiro na coisa que ele deveria fazer depois. Ele procurou o deputado Eduardo da Fonte, que é do PP de Pernambuco, para tratar sobre isso. Então tá aí, né? Vamos aguardar. Pelo menos já fica dito aqui. Sabino Castelo Branco é deputado federal até junho, pelo menos, né? E se não for, eu vou queimar minha língua. Tá certo. Bom, e o Sinão na Web vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a sua participação, sua audiência aqui conosco. Divulgue o Sinão na Web, divulgando também o nosso endereço na internet, o www.acritica.com. E a gente volta amanhã com mais uma edição. Não é isso, Newton? Exatamente. Tchau, gente.